Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor para a gente começar a fazer um comentário sobre profetas e lideranças. Amém? Hebreus 13:17, que está escrito: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma e prestarão conta das almas a Deus. Amém? E também para quem quiser conferir e confirmar e fazer comparação, também pode ler 1 Timóteo 5,17 e também pode ler Jó, né, 42:2, que diz que os planos de Deus eles não podem serem frustrados. E nós vemos que nos últimos dias nós temos muitos líderes surgindo e nós percebemos que são lideranças que não condizem com o perfil, com a preservação da entidade da Igreja do Senhor aqui na Terra. Existem muitos líderes que é comum os profetas, por exemplo, ao pregar, profetizar. Existem cantoras, profetas e profetisas que profetizam, são lideranças, são influências mundial, são pessoas que estão diante da palavra de Deus para entregar aquilo que realmente é existente e aquilo que realmente Deus ordenou para que esses líderes venham falar. E muitos desses líderes, eles se levantam não para falar a palavra de Deus, mas para inverter os valores da palavra do Senhor, que são chamados falsos profetas ou falsos líderes. E nós precisamos ter cuidado nos dias de hoje a aprender a examinar a palavra do Senhor, que nos dá autoridade. Inclusive essa semana na lição 10 falou sobre os falsos profetas e também nos ensinando que nós temos autoridade para repreendê-los, né? Mas a preocupação também é que muitos estão seguindo falsos líderes, falsos profetas, ou também estão idolatrando muitos profetas. Porque nós sabemos também que os maiores profetas da Bíblia eram seres humanos como nós e falhavam. Eles tinham suas falhas, tinham suas decadências, mas eles não deixavam de entregar a palavra real, fosse dura, fosse bem. Eles não falavam aos ouvidos das pessoas só aquilo que eles queriam ouvir, não. Por causa da responsabilidade do chamado específico que Deus tem. Há muitos autores, por exemplo, que quem estuda administração, que não é o meu caso, eu sou formada em outra área, mas estudei um pouco de administração, e há várias ideias de um líder, do influenciador da comunidade. Então, quando você se refere a líderes, administradores, cada líder tem uma ideia, cada um tem uma ideologia para aplicar para o seu povo, para se destacar, para ganhar fama, para ganhar poder, né, para conquistar o seu povo para junto dele. E a gente via muitas ideias diferenciadas. E um dos autores, por exemplo, que eu estudava na época, salvo engano, ele incluiu Jesus Cristo como um dos líderes influenciador. Junto dessa lista está o Alexandre Grande, né? Nós podemos citar o Alexandre Grande, Napoleão Bonaparte, Martin Luther King e muitos outros líderes, por exemplo, Gandhi, eram líderes influenciadores mundiais. E esse autor colocou então Jesus como um dos influenciadores, e realmente ele é. A diferença é que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. E Jesus ele nunca fracassou. Ele sempre foi um líder vitorioso e morreu e ressuscitou pelo terceiro dia pelo seu povo, pela sã doutrina, pela identidade da igreja realmente do Senhor Jesus Cristo. Coisas que os demais companheiros citados ali por esse autor não aconteceu. E outras muitas ideologias, por exemplo, Montana,
Ele cita que os líderes ele tem duas características, tem aquele que nasce líder e tem aquele que influencia posteriores de acordo com a necessidade e organização dos grupos, né? E ele crê nesses dois tipos de líder, o que nasce, o chamado, que já vem líder nato, e aquele que é influenciado, que são os líderes de hoje que copiam, né? Copiam a forma dos grandes líderes e saem por aí conquistando pessoas, conquistando comunidades e levando à perdição, né? Podemos citar muitos líderes políticos, por exemplo, que têm ideias ao contrário às sãs doutrinas, aos valores, né? O que Deus realmente deixou e ordenou para que seja pregado. Ele faz um estudo ao contrário dos valores da Bíblia para tentar trazer uma multidão, e realmente traz, mas naquele dia ele prestará conta da vida de cada um desses. E isso nós não devemos nos preocupar, porque a palavra do Senhor ela é taxativa. E Deus ele não é homem que minta, e Deus ele diz que vai pedir conta de cada um, e ele vai. Então nós devemos ficar despreocupados desta forma, mas devemos nos preocupar com os falsos líderes que estão se levantando para conquistar uma multidão e para que nesse líder, nessa pessoa, haja uma influência maligna que desvalorize, que venha criar dificuldades, barreiras para que o povo de Deus chegue um dia às mansões celestiais, porque esse é o nosso foco. Esse é o foco dos grandes profetas, dos grandes líderes chamados por Deus. É levar a população, não só a liderança aqui nessa terra, mas os ensinamentos, as sãs doutrinas deixados. A Bíblia, por exemplo, é uma constituição, eu considero particularmente uma constituição divina, porque o que não está escrito aqui não está valendo, mas o que está escrito está valendo. E se você infringir as sãs doutrinas que está escrito nesse estatuto, você pagará um preço, as consequências. Assim também é a Constituição nossa brasileira, ou outra Constituição de qualquer outro país. Se você infringir as cláusulas constitucionais, você vai pagar pena, vai preso, vai pagar a justiça dos homens. Mas a de Deus, a justiça de Deus, ninguém escapa. Então, os cuidados que temos que ter é sobre os falsos profetas, os falsos líderes. Estamos aí na iminência de eleições, muitos falsos políticos se levantando. E eles são uma espécie de liderança, porque muitos vão votar, muitos vão acreditar, muitos vão se perder, muitos vão fracassar por acreditar nisso. Mas nós precisamos saber escolher, pedir de Deus discernimento, porque todo ser humano é inteligente e capaz de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Todos os seres humanos. Deus nos dotou de inteligência. E uma das inteligências, das espécies da inteligência, é se apartar do mal, se apartar daqueles que não vão te ajudar, daqueles que não vão te oferecer um futuro melhor aqui. Apesar que nosso futuro não é aqui, nós cremos que há um Deus, que há um céu, que há mansões celestiais, que Jesus veio aqui na terra, morreu por nós, foi crucificado, para no dia que o nosso corpo aqui tombar, nós possamos morar nas mansões celestiais com Ele, que é o nosso grande profeta, que é o nosso grande líder, até nos dias de hoje, e Ele sempre será. E voltando um pouquinho, né, na administração, na organização e na liderança administrativa, né, que eu comentei, que Montana, na ideologia dele, ele diz que existe esses dois líderes, né? Então, os líderes natos, eles vêm de Deus. E esses líderes, eles têm o respaldo, querendo ou não, eles se respaldaram com algumas doutrinas, são doutrinas, através da palavra de Deus, porque foi ele se enquadrar naquele líder amoroso, naquele líder que zela pelas sãs doutrinas, naquele líder que exorta quando os seus liderados estão ali em conflitos, estão com algum problema, alguma dificuldade. Então o líder nato vindo de Deus, ele tem
características da pessoa de Jesus Cristo, que veio para conduzir um povo e caminhar e ser um povo bom, ser cidadãos organizados, serem cidadãos inteligentes, serem cidadãos que caminham e que fazem o bem, aqueles que zelam, aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que examinam as Escrituras. Então esse é o grande líder que está sempre preocupado em conduzir o seu povo à luz da Bíblia Sagrada, porque aqui está as características do grande profeta, o grande líder, o maior de todos, que é Jesus Cristo. E também, por exemplo, Fiore, né, que na ideia dele, ele colocou isso, que o grande líder, ele é sim amoroso, ele é apaziguador, ele é companheiro, ele é compromissado com a sociedade, importante, ele é capaz, ele é comprometido, ele tem responsabilidade, o líder, na visão de Fiore, ele é uma pessoa humana, que sente a necessidade do povo, que sente a necessidade dos seus liderados. E é isso, o grande líder, o grande profeta, os grandes pastores. Não existe o maior, o melhor, não, porque nós estamos sempre em fase de evolução e aprendizado. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender dentro da palavra de Deus, que Deus enviou seus profetas, enviou seus líderes, seus pastores, seus evangelistas, para conduzir a igreja do Senhor Jesus com responsabilidade, com amor, com carinho. Existe sim falsos profetas, existe muitos sinônimos de liderança, mas existe também muitos antônimos da liderança, ao contrário das lideranças, que está levando o povo para o fracasso. Mas o povo de Deus não pode reclamar que Deus deixou para que eles fracassassem na inocência, não. Deus deu capacidade de discernimento para que nenhum dos seus filhos sejam passado como inocente. Todos nós somos conscientes e temos capacidade de zelar, de respeitar, de honrar aqueles líderes que estão no alinhamento, na direção, na posição em que Deus os chamou. Então, a importância de nós estarmos sempre em observação, sempre examinando as Escrituras, sempre lendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é considerada como alimento. O nosso corpo, se você não alimentar convencionalmente, com certeza ele vai definhar e levar até a morte. A alma também é considerada que ela deve ser alimentada todos os dias para que nós possamos continuar sendo fortes. E aonde é que nós alimentamos a nossa alma e nosso espírito? Na Bíblia Sagrada, que é considerada alimento para nossas vidas. Então, temos capacidade, todos têm acesso a uma Bíblia Sagrada, todos têm acesso a alguns livros à luz da Bíblia, todos os seres humanos. Não, nós nos enganamos se nós quisermos. Porque o ser humano foi dotado de inteligência. E uma das inteligências é apartai do mal. E nós sabemos que tem muitos líderes maus, muitos líderes falsos, muitos pastores falsos, muitos. Mas o Senhor, ele ainda mantém aqueles que têm um compromisso com o Senhor. O Senhor ainda mantém e eles também têm um compromisso diante de Deus. Então precisamos saber escolher o nosso líder, precisamos saber quem é quem, porque nós temos autoridade para isso, nós temos inteligência para isso. Muitos preferem contar uma mentira, inventar uma história, e aí tem muitos que não vão na palavra, não vão examinar as Escrituras e acreditam. E esse estilo de ensinamento, esse estilo de doutrina será um fracasso, porque o único projeto que será vitorioso é o projeto de Deus, e o projeto de Deus está escrito na Bíblia Sagrada, e os únicos profetas que o Senhor colocou foi os profetas que estão direcionados dentro da Bíblia Sagrada. Os que estiverem fora da Bíblia não são verdadeiros líderes, não são verdadeiras pessoas com responsabilidade, porque quem cuida da tua casa, quem cuida da sua vida, quem cuida da sua sociedade,
Ele não cuida só do alimento, ele não cuida só da vestimenta, ele cuida da alma, do espírito. Por quê? Nós precisamos, a nossa alma, o nosso espírito precisa viver em paz, precisa ter refrigério. E quem é que leva esse refrigério? E da onde vem o refrigério da tua alma? O refrigério da tua alma vem da Bíblia Sagrada, vem de Deus. E quem te ensina é o teu pastor, é teu líder. E como é que ele te ensina? Lendo a palavra de Deus. Então ele vai estar dentro da Bíblia Sagrada. Então nós não temos necessidade de deixarmos nos enganar por falsos profetas, por falsos líderes. Porque é comum o pastor pregar e profetizar, Deus usar ele como profeta. É comum a cantora subir no púlpito e começar a cantar e Deus começar a usar como profecia. Mas eles não vão deixar de ser líderes influenciadores. Eles vão continuar sendo líderes porque eles são cantores, mas eles são profetas, eles estão profetizando. Eles são pastores, mas eles são profetas. Eles são presbíteros, eles são diáconos, eles foram capacitados para liderar um povo e eles podem ser usados como profetas do Senhor. Porque quem chega até esse nível de obreiros do Senhor, de lideranças, quem chega para guiar um povo, a gente pode perceber que muitas igrejas fracassam porque muitos líderes eles não requerem o conhecimento, a inteligência e a sabedoria de Deus. E leva para o oba-oba, ou seja, não tem nada a ver, porque tem uma pessoa importante que é influente lá, e se ele falar a verdade, aquela pessoa vai sair, mas o Senhor vai requerer dele, a alma dele. Porque o profeta verdadeiro, ele não tem medo de perder ninguém, não. O profeta verdadeiro, ele fala o que está dentro da Bíblia Sagrada e ele é honrado e abençoado pela sua igreja e pelo seu povo. Porque o Senhor está ali no meio da igreja, o Senhor está ali prosperando a vida do seu povo. Por isso que a palavra do Senhor diz que as portas da igreja que ele abre, o inferno não prevalecerá, não fechará. E muitas igrejas fracassam, acho que eu acabei de comentar, porque não está na luz da Bíblia, não está na direção de Deus. Ele não nasceu líder, ele pode até aprender, mas ele tem que estar na direção. Então a liderança precisa ter amor de verdade, precisa conduzir o povo, precisa ser humano, precisa sentir a dor do seu próximo, ele precisa ajudar. Não é só subir no púlpito e pregar, não é só subir no púlpito e profetizar, não, é descer de lá e ser companheiro dos seus liderados. Então é isso que nós precisamos analisar melhor nos nossos dias de hoje. Quem são os nossos líderes? Quem são nossos profetas que nos conduzem, que nos ensinam e que preservam a identidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Amém? Essa é a palavra de hoje.